Olá, pessoal! Vamos a mais um sujeito processual importantíssimo. Vamos falar do defensor, tá bom? Então, nós falamos do juiz, falamos do Ministério Público, falamos do acusado, agora defensor. Beleza? Vamos lá? Gente, no vídeo de acusado, nós finalizamos com esse slide. Dissemos o seguinte, que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Nenhum, tá? Se o acusado for advogado, ele vai fazer a defesa dele. Ele pode fazer a defesa dele, por quê? Porque ele tem capacidade postulatória. Caso contrário, não existe processo sem advogado. O parágrafo único do artigo 261 diz: a defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada, público ou dativo. Para esse vídeo ficar mais didático, preste atenção em mim aqui, depois eu projeto. Gente, é o seguinte, eu quero que você imagine duas situações. A primeira, o réu tem condições de contratar um advogado da confiança dele. Então ele contrata um advogado particular, o advogado vai fazer uma procuração, né? Ele vai assinar a procuração e ele constituiu um advogado. Nós chamamos de advogado constituído. Beleza? Agora, o réu que não tem condições de contratar um advogado, o Estado tem que indicar um advogado, porque nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, é processado sem advogado. Tudo bem? Então tem que ser um advogado, aspas, do Estado. Tudo bem? Que você já ouviu falar aí. Nós temos o defensor público. Quem é o defensor público? É concursado, aquele que presta o concurso da defensoria pública. E tem lugar que tem defensoria pública. Então, na localidade que tem defensoria pública, o réu que não tem condições de contratar um advogado, a defensoria pública fará a defesa dele. Agora, imagine um lugar que não tem defensoria pública e o camarada não tem condições de contratar um advogado. O que acontece? A OAB, ela tem um convênio com a Defensoria Pública. Então, nós temos advogados lá da região que não são defensores públicos, tudo bem? São advogados, são inscritos na Defensoria Pública, na assistência judiciária, na verdade, e são indicados pelo juiz para atuar em prol daquele réu necessitado. E eles são dativos, que a gente fala, tudo bem? Eles vão atuar, o juiz vai arbitrar uns honorários ali e está tudo certo. Então, mas se for dividir, nós podemos dividir em dois, o constituído e o indicado. Tudo bem? Vamos lá. Vamos projetar para ficar um pouquinho mais fácil. Olha só. Pessoal, só reforçando, tem uma súmula que a 523 fala, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova do prejuízo, tudo bem? Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, é processado sem advogado. Muito bem. Então, nós temos o defensor constituído ou procurador, que nós falamos, né? Que é aquele indicado pelo réu através de uma procuração. E nós vamos falar o 266 daqui a pouquinho. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, pessoal, deve-se garantir ao acusado que primeiro escolha o advogado da confiança dele. Tudo bem até aqui? Se ele não tiver advogado, aí o juiz vai indicar, beleza? E ele pode, por exemplo, ele contratou um advogado. Ele pode substituir o advogado a qualquer tempo. E tem o defensor dativo, que é um nomeado, ou seja, é quando o réu não tem condições de contratar um advogado, de constituir um advogado. Beleza?
O defensor dativo, pessoal, não pode recusar a nomeação, salvo motivo relevante. Salvo motivo relevante. Ele está doente, etc. Está lá no artigo 264. Agora, se não tiver um motivo, ele não pode recusar a nomeação. Tudo bem? Outro ponto importante. Se o acusado ele não for pobre, ele tem de pagar os honorários do advogado dativo, beleza? E esses honorários eles são arbitrados pelo juiz, não é pelo promotor, é pelo juiz. Havendo mais de um réu, o juiz deve nomear um defensor para cada réu, obviamente, né? Senão dá colidência de defesa aí. Outro ponto importante que nós falamos lá no vídeo de rito, mais especificamente aquele rito completo lá, o rito ordinário, que você deve ter assistido já, né? A audiência, ela pode ser adiada? Pode, se o advogado justificar até a abertura da audiência. Ah, ele não pode comparecer, justificou até a abertura da audiência e está tudo certo, pode adiar. Agora, se ele não justificar até a abertura da audiência, o que vai acontecer? O juiz vai nomear um advogado ad hoc, ou seja, para o ato, beleza? Artigo 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Ou seja, se o réu for advogado, ele mesmo pode se defender, porque ele tem capacidade postulatória. Se ele não tiver advogado, o juiz nomear um advogado a ele, ele pode a qualquer tempo contratar um advogado da confiança dele para se habilitar no processo, beleza? O 264 nós falamos já, salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. Ele não pode recusar a nomeação. Claro que chamou atenção, multa de 100 a 500 mil réis. Quando a gente fala 100 a 500 mil réis, beleza? Isso não existe mais, gente. Leia-se multa apenas, beleza? Multa apenas. Gente, outro ponto. O advogado, ele não pode abandonar o processo, tá? Salvo um motivo justo, um motivo imperioso. Ele está muito doente, ele não consegue mais trabalhar por um tempo, enfim. Aí ele vai comunicar o juiz. Porque se ele abandonar o processo e não comunicar, ele vai pagar uma multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções aí, né? Na OAB, cíveis, etc, etc. Até mesmo criminal, né? A audiência poderá ser adiada se por motivo justo o defensor não puder comparecer, é o que falamos. Incumbe a um defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Isso é muito importante, tá? Até a abertura da audiência. Não fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum, devendo nomear um defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato, ou seja, um ad hoc, para o ato, para aquele momento só, tá bom? O 266 é muito legal. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Você é advogado, você está caminhando lá no fórum, beleza? Aí uma pessoa te contrata naquele momento para fazer uma audiência. Naquele momento, você fala, puxa vida, eu não estou no meu escritório, não tenho como fazer uma procuração agora. Aí você entra na sala de audiência e fala para o juiz, juiz, eu fui contratado agora. Beleza? Não tenho procuração, fui contratado agora. O juiz, ele vai pegar a sua OAB e vai falar para a escrevente. Escrevente, coloque aí que o réu contratou o advogado fulano de tal neste momento. Tudo bem? Tudo bem. Aí você faz a audiência.
Gente, vamos refletir. Você foi contratado naquele momento, formalizou aquilo na frente do juiz, você só não juntou a procuração, porque você não tinha. É necessário juntar a procuração? O juiz te dá um prazo para juntar a procuração? Aqui é processo penal. E o 266 fala exatamente isso. A constituição de advogado independerá de instrumento de mandato se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Beleza até aqui? No ato de interrogatório, não precisa juntar a procuração e está tudo certo. Por fim, nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes dos juízes. Isso que nós falamos lá no vídeo de suspeição e impedimento. Mais especificamente, sujeitos processuais, juiz. Belezinha? Gente, e assim a gente finaliza os sujeitos processuais. Estudamos juiz, promotor, acusado e defensor. Beleza? Isso é muito importante. Os básicos aqui. Depois a gente tem que estudar os auxiliares da justiça. Dê uma lidinha no 274, tá? É um artiguinho simples, 274. Beleza? Gente, muitíssimo obrigado. Dê uma força aí no canal, se você puder, se você quiser, é claro, porque tudo está sendo feito com muito carinho e responsabilidade. Isso você pode ter certeza. Fechou? Tudo de bom.